Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de falar de um tema que pipocou aí tanto em grupos de WhatsApp quanto em grupos no Facebook. No dia 8 de setembro, Dom Bertrand fez uma live e ele comentou algumas questões sobre os perigos do Estado laico. Eu recortei esses momentos que eu achei bastante interessante as falas dele. Nós publicamos o vídeo na Ação Orleanista. Inclusive, se você quiser conferir esse vídeo, você pode acessar ela procurando na barra do Facebook @orleanismo ou Ação Orleanista só mesmo, você já vai achar a página e vai estar lá o vídeo. Então ele fez várias considerações interessantes sobre os perigos do Estado laico e como ele foi a porta de entrada para a degeneração do nosso país. Só que muitos monarquistas começaram a realmente atacar Dom Bertrand pessoalmente, e eu achei isso bastante absurdo. Nos grupos de WhatsApp a galera já é um pouco mais minimamente moderada, só que começou uma confusão de termos e eu percebi que, primeiro ponto, a maior parte dos monarquistas não fazem a mínima ideia do que seja um estado confessional, e a outra parte também não tem a mínima ideia, mas acha que um estado confessional católico é só um nome bonito. A gente só quer o catolicismo ali no nome católico porque a gente acha o catolicismo bonito. Basicamente é isso que o pessoal pensa. Então eu achei interessante fazer esse vídeo aqui. Eu sei que vai gerar uma polêmica gigantesca, mas eu acho que é importante para elucidar esses pontos. Primeiro ponto, se você não sabe o que é estado confessional, eu tenho um outro vídeo aqui no canal que ele fala mais sobre isso, conceitos básicos para você entender o mínimo da discussão, explicando a diferenciação de um estado confessional para uma teocracia, como ele funciona, por que ele se origina. Então tem um card aqui, ó, tem o izinho. Se você passar o mouse, você vai ver um izinho aqui em cima. Clica nesse izinho e vai ter um vídeo sugestionado aí pra você. Vai ser sobre o Estado católico, Estado confessional católico. Vão lá e assistam e depois vejam esse vídeo aqui. Aquele vídeo lá é essencial para entender isso aqui, para você não ficar boiando aí, beleza? Mas, fazendo só uma constatação inicial aqui, ainda sobre o Estado católico, em síntese, porque Dom Bertrand fala isso no vídeo da live que ele participou, e tá no vídeo lá que eu peguei só esses momentos. E eu acho que é bastante interessante para essa discussão aqui, que por que é importante um Estado confessional católico? Um Estado confessional católico é um limitador do Estado. Um Estado laico é onde o Estado é Deus, basicamente. Tudo pode ir à frente desde que respeite as instituições, ou seja, qualquer pauta que fere a moral, que fere a ética, que fere a dignidade humana, pode ir para frente num Estado laico, porque basta que, se for numa democracia, ele seja votado pelo parlamento, se for numa oligarquia, ele seja apoiado pelas oligarquias, se for numa ditadura, que ele seja apoiado pelo ditador. Então qualquer pauta absurda pode ir para frente, porque o Estado laico não tem ética, ele tem apenas instituições. Aprovado por essas instituições, fim de discussão, acabou. Você consegue degenerar a sociedade muito facilmente. Então, esse é um ponto, acho que, principal para a gente entender que um Estado confessional não é uma teocracia, como você viu no outro vídeo, espero que você tenha visto. Não se confunde autoridade política e autoridade religiosa, cada um fica no seu campo. O que acontece é que o Estado, ele confessa a sua religião fundante. Da sua religião fundante, antropologicamente falando, todas as sociedades nascem de uma religião. Ela funda aquele povo. Então, em torno daquela região, funda-se a moral e a cultura. Da moral vai surgir o código de leis, os valores, seja institucionais, sejam leis naturais mesmo, como Emily Durkheim pontuava. Então tem muita coisa que não está na letra da lei, mas que a sociedade julga no coletivo porque vê aquela ação como imoral. Então existem esses dois tipos de código de lei, vamos colocar assim, né? E essas duas questões derivam objetivamente de uma religião fundante. O que acontece quando a gente faz um Estado laico? Nós perdemos essa mão, nós jogamos a moral fora e o Estado fica livre para fazer o que ele quiser, como eu pontuei anteriormente. Então, um Estado confessional
ele não tem nada a ver com uma teocracia, em primeiro ponto. Ele não é um Estado de ordem religiosa, essencialmente. Ele não vai confundir as autoridades. Uma autoridade política não vai ser a autoridade religiosa e nem vice-versa. E ele preserva a sociedade ao mesmo ponto que ele conserva o conceito de sociedade. O conceito, até resgatando um pouco de Burke, dos homens do passado, do presente e do futuro. Então, não importa exatamente o número de fiéis que aquela religião tenha hoje, por exemplo. O Estado já foi fundado. A gente pode, por exemplo, o Brasil é um país católico. A gente pode ter 98% de protestantes em 2025. Mas o fato é que a forma como nós pensamos, a forma como nós desenvolvemos o nosso código de leis, a forma como o país se desenvolveu, como fomentou os seus laços morais, a sua cultura, tudo isso veio do catolicismo, independente da porcentagem de católicos contemporâneos na sociedade, tá entendendo? É uma coisa que transcende a mera percepção humana de quantos daquela religião tem. Não é um fetiche religioso de, não, porque eu sou católico, eu quero um Estado católico. Não tem nada a ver com isso. É uma questão estrutural, de Estado. É uma questão para você limitar a tirania de Estado. Esse que é o ponto central e que aparentemente as pessoas não têm a mínima ideia que esse é o ponto central. Algo que me incomodou bastante nos grupos do WhatsApp é a teoria de que para estratégia política, para um pragmatismo, para um ato basicamente só utilitarista, o que já me incomoda bastante, o utilitarismo, porque você pega tudo o que é correto, o que é certo, joga no lixo, pega os seus valores da massa e joga fora para alcançar um objetivo que, quando você alcançá-lo, você já vai estar enfraquecido porque você começou a ceder coisas essenciais, que é a ideia de um Estado cristão. Eles falam, não, a gente tem muito evangélico, a gente tem muito protestante, tem espírita, então a gente não pode fazer, tem que ter um Estado cristão. Isso não faz o mínimo sentido, não tem lógica. Não tem lógica. Porque, primeiro ponto, parece que essas pessoas entendem que um Estado confessional é meramente um fetiche. Não, é aquilo que eu falei, não, porque eu sou católico, então eu quero um Estado católico. Não é esse o ponto. E essa mentalidade não, porque eu sou cristão, eu quero um Estado cristão. Não é assim que funciona. Se a gente pegar, é importante fazer a diferenciação das correntes do cristianismo, porque eu vou pegar um caso simples. Pega a Inglaterra. Ela se desenvolveu, entre aspas, né, basicamente a Inglaterra de hoje, né, que veio depois da Revolução Gloriosa, ela desenvolveu toda a sua estrutura social de Estado em cima do anglicanismo, em cima de uma corrente protestante. E ambos, seja um Estado católico como o Brasil, seja um Estado anglicano como a Inglaterra, são cristãos. Mas o que um tem a ver com o outro? Zero. Inclusive, a principal diferença que as pessoas gostam de pontuar é, por exemplo, que o Brasil e os países católicos como um todo utilizam o civil law, ou seja, o código civil, enquanto na Inglaterra tem o common law. Então, a mera determinação religiosa influencia de diversas formas diferentes, mesmo dentro do cristianismo. Então você vai ver diversas mudanças culturais e morais, tanto é que a gente tem a ética protestante na faculdade, mas estruturais quando a gente pega um Estado protestante e um Estado católico. Se a gente for pegar um Estado ortodoxo, também vai ter diversas diferenças com as sociedades católicas e protestantes. Então um Estado cristão significa nada, porque não vai ter uma corrente específica para montar os seus valores em cima deles. Objetivamente, cada um vai começar a pegar a sua visão para balizar a sociedade. Só que o que acontece é que essa ideia de fundar um Estado cristão não faz o menor sentido, porque qual é o ponto de partida deles? Analisando a sociedade contemporânea, analisando que pragmatismo político, o que é basicamente você ser um tapado, porque você vai ver o contemporâneo e apagar toda a história, que é basicamente o que manobra as concepções de Estado, o passado, o presente e o futuro. Não tem como você falar de Estado confessional sem você ver a origem do seu povo, a origem do seu Estado. Então, esse é o problema. O pessoal vem com essa ideia de um Estado cristão porque a maior parte
a religiosidade hoje no Brasil está quebrada. Mas isso é indiferente. Nós não estamos falando que o Estado vai flutuar de acordo com a maioria religiosa. Não, nós estamos falando que o Estado confessional ele é necessário, 1, para a preservação da identidade nacional, 2, para limitar a tirania de Estado e 3, é um princípio civilizacional, de origem, não tem nada a ver com o contemporâneo. Então esse é o ponto central dessa argumentativa furada que o pessoal realmente estava replicando esse tipo de porcaria nos grupos. Bom, então só para fazer um último puxadinho aqui, eu acho que é interessante a gente focar de novo em algo que eu já vinha falando aqui no canal tempos atrás, que é sobre esse conceito de estratégia, como a gente alcança mais pessoas, etc. Eu não acho que isso seja necessariamente ruim, mas também não é objetivamente bom. Primeiramente, eu participava dos meios monarquistas mais normes, né, mais normalzinho, e eu vi essa dificuldade principal. Você fala tanta coisa para querer agradar o outro que você não incute nada que de fato você defenda. Então você quer tanto simpatizantes que faz concessões demais e perde uma doutrina específica que é o monarquismo brasileiro. Então a recomendação que eu deixo para você que está assistindo é: divulgue os valores, divulgue as suas ideias realmente. Você pode fazer pequenas concessões no sentido de se aproximar da pessoa, mas volte a incutir os valores monárquicos. Se a gente começar a abrir mão daquilo que é essencial, mesmo que a gente alcance uma restauração, vai ser uma restauração ruim, porque basicamente para alcançar o poder nós nos degeneramos, nós abrimos mão do que era essencial. Então, uma coisa que eu sempre digo aqui no canal é: não adianta nada a gente fazer uma restauração para mudar só o nome do regime. A gente tira república, coloca império, só que tudo continua igual. As instituições, o modus operandi, tudo. Não é isso que a gente quer. A gente vai fazer uma restauração, não importa o tempo que isso vai levar, mas que ela seja consistente e que preserve os valores que são essenciais para o seu bom funcionamento. Não adianta a gente querer... E outro ponto, uma militância muito branda é até ruim para o próprio movimento. Porque do que adianta você militar por uma troca de regime se você tem medo de defender as suas pautas? Se você vai defender que o império é só uma república light, ninguém vai comprar esse bilhete, tá entendendo? É só uma coisa frufru, uma mudança superficial, ninguém vai realmente levar a sério. Por isso que eu digo, mantenha a integridade das pautas e aprenda a defendê-las do jeito que elas são. Então se a pessoa... Com o tempo você vai ganhar pessoas, só que mais importante que isso, as pessoas que vão vir para o seu lado vão vir por argumentos sólidos e sabendo o que é realmente a monarquia, e não essa ideia de república light, república frufru. Então esse é o ponto principal que eu gostaria de deixar aqui com vocês, e eu digo ele por conta assim, de uma fidelidade ideológica. Quando a pessoa realmente sabe o que ela está defendendo com razão, você tem bons monarquistas. Quando você pega... vai tentando fazer essas argumentações fracas, essas argumentações tentando agradar o jovem pós-moderno, essa coisa frouxa, essa coisa parecendo uma república coroada, isso não dá certo, porque aí a pessoa vai lá, acha que é monarquista, se dá de frente com Dom Bertrand falando a verdade sobre o Estado laico, e aí vem coisa absurda, falando: ah não, Dom Bertrand é um extremista religioso, ah não, ainda bem que Dom Bertrand já tá velho, e não sei o que, um monte de absurdo. Então, vamos fazer o serviço direito sem tentar pegar atalho. Vamos um passo de cada vez, em vez de ficar tentando dar um passo maior que a perna e construindo uma base fraca e frágil, beleza? Vou ficando por aqui, não se esqueçam de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp para ver a treta pegar fogo, porque é isso que nós gosta. E, bom, é isso aí, compartilhem nos grupos de Facebook, WhatsApp e afins. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.